Em abril de 1969, um incidente extraordinário interrompeu um exercício de treinamento da Força Aérea Finlandesa. Observados visitantes do espaço, 7 objetos redondos apareceram no céu acima do campo aéreo de Pori, na parte ocidental da Finlândia. Quando um avião de caça se aproximou dos objetos, eles subiram em formação Vantaa, Finlândia, em alta velocidade, dirigindo-se ao norte. Eles voaram a um vento contrário de 180 km por hora. O piloto de aviões de caça, Tarmo Tokeva, recebeu ordens de ir atrás dos estranhos intrusos. Qual foi a sua reação? A única maneira de reagir era apontar o nariz do avião na direção da cidade de Pori e verificar a situação. O senhor poderia descrever os objetos? Eles eram mais ou menos redondos, como bolas, sem extremidades pontiagudas e de cor amarelo claro. Quanto o senhor se aproximou deles? É impossível estimar a distância precisa, porque os objetos não tinham forma exata e não havia pontos fixos para eu poder me orientar. A que velocidade o senhor estima que os objetos estavam quando começaram a abandonar a área? É simplesmente impossível calcular. A minha velocidade era de aproximadamente 700 km por hora e eles desapareceram na direção norte muito mais rápido do que isso. O senhor conseguiu encontrar uma explicação racional do que eram os objetos? É difícil pensar em qualquer explicação lógica. Os OVNIs, objetos voadores não identificados, abalam a nossa visão do mundo. O astronauta Edgar Mitchell, depois da sua visita à Lua, disse: "Nós todos sabemos que os OVNIs são reais. Tudo o que precisamos nos perguntar é, de onde eles vêm?" O cosmonauta Gretko disse: "Se eu pudesse contar o que vi no espaço, o mundo ficaria abismado." A história mundial está cheia de mistérios. Estruturas, desenhos e esculturas estranhas cujas origens ainda são desconhecidas. Elas poderiam ser indícios de visitantes do espaço? Até o momento, não houve mais de 100 mil relatos de visões de OVNIs no mundo todo. Desde o Brasil até Lapland, no norte da Escandinávia. Apesar do sigilo oficial, os pesquisadores do mundo todo coletaram informações detalhadas sobre o comportamento dos OVNIs. Embora muitas das visões de OVNIs possam ser explicadas em termos normais, os OVNIs genuínos restantes apresentaram características comuns que merecem uma investigação científica. O nome disco voador foi dado pelo piloto Kenneth Arnold em 1947. A Agência Central de Inteligência norte-americana revelou que a Alemanha de Hitler estava entre os primeiros países a investigar os OVNIs. A primeira atividade importante que ocorreu no planeta em termos de intervenção, o envolvimento extraterrestre, na verdade ocorreu com a maior intensidade durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. Hoje todos sabem que o Terceiro Reich, na Alemanha, estava envolvido com os extraterrestres. A minha tese é, e realmente devido à perseguição da guerra, que tudo que estivesse ligado a fenômenos aéreos tinha que ser classificado devido à guerra e às potências aliadas, porque não queríamos que os, por assim dizer, inimigos soubessem que nós, obviamente, suspeitávamos que eles possivelmente estavam ligados à intervenção extraterrestre.
Nas primeiras etapas de tudo isso, durante o governo Truman e também durante o governo Eisenhower, bons ETs nos contaram e disseram que nós não deveríamos nos envolver com os ETs que viriam depois deles. As visões de OVNIs se multiplicaram nas épocas de crises internacionais. Houve um aumento significativo na observação de OVNIs durante a Segunda Guerra Mundial. A guerra criou a base para a conquista do espaço pelos humanos e para a destruição da vida na Terra. Virgil Armstrong afirma que os OVNIs forneceram muitas informações técnicas. Eu realmente comecei isso no oratório de Oakland, Califórnia, em 1980, quando dei uma palestra para cerca de 800 pessoas. E o assunto era a conspiração governamental nos OVNIs. Eu vi documentos altamente confidenciais, dizendo que um objeto voador não identificado havia pousado em White Sands, no Novo México. E depois eu, obviamente, acompanhei isso por telegramas. Eu não estava envolvido fisicamente na captura de qualquer maneira, não foi uma captura. Ele pousou no centro de White Sands, Novo México. Então nós o mantivemos sob observação e depois, evidentemente, conseguimos entrar. Encontramos 5 corpos. A partir do final da década de 40, os Estados Unidos e a Rússia intensificaram suas pesquisas sobre OVNIs. Grande parte das pesquisas era baseada nas observações de pilotos militares e comerciais, muitas das quais foram confirmadas pelos radares. Os oficiais tentaram esconder suas investigações sobre OVNIs e reduzir a importância do problema. No final da década de 70, a Lei da Liberdade de Informação nos Estados Unidos permitiu a liberação de documentos oficiais de mais de 30 anos. Depois dos processos legais instaurados pelos pesquisadores de OVNIs, foram tornados públicos mais de 2.000 relatórios oficiais sobre OVNIs. Centenas de outros relatórios continuaram sigilosos após a sentença judicial, que disse que a sua liberação seria uma ameaça à segurança nacional. Donald Keyhoe, major da Marinha Norte-Americana, foi presidente da Organização de Pesquisas de OVNIs, NICAP, foi o primeiro a alegar na década de 50 que as autoridades estavam ocultando relatórios sobre OVNIs. Keyhoe tinha em suas mãos vasto material sobre visões de OVNIs por pilotos de aviões. O professor de astronomia Allen Hynek foi, por mais de 20 anos, especialista em OVNIs na Força Aérea Americana. Gerald Ford, líder do Partido Republicano no Congresso norte-americano, propôs a criação de um comitê oficial de pesquisas sobre OVNIs. Edward U. Condon, doutor em física, foi o seu primeiro presidente. Hynek, membro do comitê, observou que os oficiais não estavam dispostos a dizer a verdade sobre os OVNIs. Ele rompeu a colaboração com a Força Aérea e criou uma organização particular de pesquisa de OVNIs. Até hoje, as superpotências ainda estão diante de um mistério não resolvido. Recentemente se revelou que, quando o presidente Reagan se encontrou com Gorbachev em 1985, os OVNIs estavam entre os assuntos discutidos. A Lei da Liberdade de Informação revelou uma série de novas evidências de que uma nave espacial desconhecida havia pousado em Roswell, Novo México, em 1947. Os membros da Força Aérea Americana que chegaram ao local encontraram os OVNIs e os corpos dos visitantes do espaço. Segundo testemunhas oculares e registros escritos, os militares fecharam a área e proibiram qualquer pessoa de dizer o que havia visto. A mídia de massa disse que o estranho objeto era um balão. Embora pareça estranho, as criaturas que encontramos na nave em 1948 eram baixas, cerca de 1,5 m de altura. A mais alta tinha 1,20 e era a mais velha do grupo. Eram humanoides, mas só tinham 4 dedos e não 5 nas mãos e nos pés. Não tinham nem orelha, nem nariz, nem cabelo e a boca era imóvel. Portanto, embora fossem basicamente humanoides, elas eram totalmente diferentes. De acordo com as autópsias, as criaturas tinham 4 dedos com unhas compridas em cada mão. Entre um dedo e outro havia uma dobra de pele. As criaturas tinham pele cinzenta e o seu sangue, embora fosse líquido, tinha uma composição totalmente diferente do sangue humano. Os documentos liberados dizem que foi criada uma força-tarefa secreta, a Majestic 12, para investigar o caso. O grupo recebia ordens diretamente do presidente Truman.
O caso foi examinado em detalhes pelo físico nuclear canadense Stanton Friedman. Acho que o governo norte-americano tem os corpos dos alienígenas em suas mãos. Quer seja o Exército, a Força Aérea, a Marinha, a Agência de Segurança Nacional, eu não sei. Mas tenho certeza de que com a queda de um disco voador em Roswell, Novo México, em julho de 47, eles recuperaram o veículo e os corpos. Existem outras histórias sobre queda de aviões, mas esta foi investigada a fundo. E nós falamos com mais de 100 pessoas ligadas ao episódio. Portanto, o governo com certeza está com corpos alienígenas. Cidade do Cabo, África do Sul. No dia 5 de maio de 1989, os aviões de caça da Força Aérea Sul-Africana decolaram para interceptar um objeto estranho que havia invadido o espaço aéreo sul-africano. Um dos pilotos atirou no objeto utilizando uma nova arma movida a laser, forçando-o a pousar na fronteira em Botsuana. A bordo do OVNI havia humanoides que eram extremamente parecidos com aqueles encontrados em Roswell. Eles eram baixos e tinham apenas 3 dedos com unhas compridas em cada uma das mãos. Entre os dedos havia dobras de pele. Seus olhos eram grandes e oblíquos e sua pele era cinza azulada. O incidente foi investigado por Anthony Todd, que trabalhou 25 anos como policial. Um OVNI caiu no deserto de Kalahari. E quando as autoridades recuperaram o OVNI, que estava intacto, encontraram 2 seres alienígenas vivos. A nave e as criaturas foram transportadas para a base aérea de Wright-Patterson, nos Estados Unidos. Essas informações nos foram fornecidas por fontes de inteligência sul-africanas. Eu os vi várias vezes. Eu fiquei a cerca de 100 metros de uma dessas naves. Um disco voador enorme, com uma cúpula no topo, com portinholas redondas do lado de fora, luzes coloridas girando na parte de baixo e o objeto todo brilhando. Numa certa ocasião, eu fiz sinal para uma dessas naves e os ETs voltaram para onde eu estava. Eu os vi várias vezes desde então. O primeiro caso aconteceu quando eu era policial em 1978. Desde que fez essa declaração, Todd foi alvo de ameaças e outras formas de pressão. A crença de que os OVNIs são simplesmente truques de luz e que não podem ser estudados cientificamente é errada. Os pesquisadores têm milhares de relatórios de OVNIs que deixaram marcas físicas atrás de si. Em janeiro de 1981, um OVNI pousou no jardim de uma fazenda na França. As investigações feitas pelas Agências Nacional de Pesquisas de OVNIs, a GEPAN, e o Laboratório Agrícola, INRA, revelaram que algo estranho havia ocorrido na vegetação do local onde o OVNI pousou. A sua estrutura bioquímica mudou como se tivesse envelhecido repentinamente. Os investigadores disseram que somente uma radiação nuclear extremamente potente poderia ter provocado um fenômeno desses. Eles também estimaram que a temperatura do objeto alienígena era mais de 600 graus centígrados. O Centro de Pesquisas do professor Hynek tem mais de 3.000 relatórios de marcas físicas deixadas pelos OVNIs. Marcas misteriosas em campos do norte da Inglaterra esquentaram os debates acalorados sobre a sua origem. Um casal britânico conta como viu os desenhos surgindo numa ocasião de muito vento e névoa. Foi, eles dizem, uma experiência de arrepiar os cabelos. Do ponto de vista dos seres humanos, as marcas mais preocupantes deixadas pelos OVNIs são as queimaduras radioativas. A americana Vicki Landrum sofreu várias lesões na pele quando foi exposta à luz cegante emitida por um OVNI em dezembro de 1980 no Texas. Em abril de 1964, um patrulheiro da polícia norte-americana, Lonnie Zamora, seguiu um OVNI e o viu apoiado num buraco sobre 4 pernas. Zamora chamou ajuda pelo rádio. De uma distância de 200 metros, ele observou as criaturas surgindo em roupas brancas e examinando a sua nave, que tinha uma marca estranha, como uma flecha, do lado. Antes dos colegas de Zamora chegarem, as criaturas entraram novamente na nave e depois decolaram e desapareceram. As plantas sobre as quais o OVNI havia pousado haviam queimado e havia marcas das 4 pernas no chão.
O professor Hynek investigou detalhadamente o caso e ficou convicto de que era autêntico. Os incidentes com OVNIs no mundo todo, na maioria das vezes, são associados com casos extraordinários de dissecação de gado. Tirou-se sangue dele e retirou-se seus órgãos internos com incrível precisão cirúrgica. Estes incidentes fizeram com que no final da década de 70 fosse organizada uma conferência nos Estados Unidos presidida pelo senador e ex-astronauta Harrison Schmitt. O fenômeno continua um mistério e as descobertas das investigações da CIA estão trancadas. Os OVNIs são um problema internacional que já foi discutido na ONU. A partir de uma iniciativa de Granada em 1978 e 1979, foram organizadas sessões especiais que contaram com a presença dos principais pesquisadores de OVNIs de todo o mundo. Após as deliberações, a ONU incentivou os países membros a estudarem os casos de OVNI e relatá-los à Organização Mundial. Além do sigilo e da pressão, foram criadas organizações de céticos em vários países. Elas negam sistematicamente a existência de todos os OVNIs. Um cético de verdade seria muito útil na área de OVNIs ou ufologia. Infelizmente, na maioria dos casos, não estamos lidando com céticos. Eu sou cético, eu investigo os fatos. Na verdade, estamos lidando com ridicularizadores. E eles aparentemente têm muito pouco a oferecer porque são os verdadeiros crentes. Eles sabem que não têm muito a dizer sobre o assunto e, consequentemente, não lhe dão a mínima atenção. Eles só fazem declarações e acusações. O ceticismo não causa problemas e ridicularizar não é muito útil. Com certeza, o negativista que faz mais alarde é Philip Klass, um ex-editor sênior de aviônica da Aviation Week and Space Technology. Ele e eu brigamos várias vezes. E eu ridicularizei várias vezes o ridicularizar dele. Mas mesmo assim, ele continua fazendo as mesmas acusações idiotas. Ele não pensa antes de falar. Fico feliz por ele me ter pago $1000 para provar que ele estava errado, apresentando mais de 10 documentos escritos na mesma letra grande que ele disse que não era utilizada na Casa Branca em 53. Ele havia examinado 9 documentos das 250 mil páginas de material na Biblioteca Eisenhower. Conclusões tiradas de documentos de entre 250 mil páginas não podem ser consideradas fundamentadas. Qual a sua opinião sobre o mágico e cético James Randi? James Randi não é um cético de verdade em relação aos OVNIs. Ele é um ridicularizador. No seu livro Flim Flam, ele discute o mapa de guerra de Marjorie Fisher em relação ao caso de Barney e Betty Hill. E a maior parte do que ele diz está errado. Carl Sagan é um tipo de cético diferente. Nós fomos colegas na Universidade de Chicago. Eu não sei por que Carl continua fazendo acusações bobas sobre os discos voadores. Sua acusação mais recente é de que todas as visões de OVNIs, quando são cuidadosamente estudadas, revelam-se ou uma fraude ou um erro. Essa declaração por si só é uma fraude, porque todos os estudos de grande escala fornecem milhares de exemplos de visões que não são nenhum dos dois, que são obviamente naves espaciais extraterrestres inteligentemente controladas. As testemunhas de OVNIs não são só pessoas ignorantes do interior. Entre elas estão pessoas de muito prestígio. O ex-presidente Jimmy Carter, na companhia de mais de 20 pessoas, viu um OVNI em 6 de janeiro de 1969. Na época, ele era governador da Geórgia. No dia 17 de novembro de 1986, um avião de passageiros japonês seguiu 3 OVNIs por meia hora. O piloto, o capitão Kenju Terauchi, um dos mais experientes pilotos das linhas aéreas japonesas, descreveu o maior dos OVNIs como sendo 5 vezes o tamanho de um jumbo. Eles mudavam de velocidade com uma rapidez incrível, e o capitão Terauchi disse que os OVNIs devem ter vindo do espaço sideral. Existem milhares de fotos de OVNIs. Pioneiro polêmico das pesquisas sobre OVNIs, George Adamski fotografou com a ajuda de um telescópio OVNIs na década de 50. Adamski também afirmou que viu humanoides e voou para o espaço sideral com eles. Os céticos apresentaram dezenas de explicações para esta foto de disco voador de Adamski, dizendo que poderia ser o topo de um aspirador ou um cinzeiro. Uma única fotografia não pode ser a prova final, porque os truques fotográficos dão margem a centenas de possibilidades. Os últimos anos da vida de Adamski foram trágicos. Ele foi rotulado de pilantra. Essas fotos foram tiradas por um casal norte-americano.
os Trends, no dia 11 de maio de 1950. Os pesquisadores as consideram as fotos de OVNIs mais confiáveis. Alvo de um furor pelo menos igual ao da controvérsia de Adamski foi Eduard Meyer, da Suíça, devido às suas fotos e afirmações de que havia tido contatos com humanoides. Mesmo antes das suas afirmações serem investigadas, ele foi rotulado de embusteiro do século. Meyer afirma ter tido contato com humanoides que foram substituídos em intervalos de 11 anos, o mesmo ritmo das mudanças na atividade de manchas solares. Criaturas da galáxia de Pleiades disseram a Meyer que tinham receio de abordar humanos porque não queriam criar uma nova religião. As fotos de Meyer mostram 5 tipos diferentes de OVNIs. A investigação do caso de Meyer foi chefiada pelo tenente-coronel Wendell Stephens, da Força Aérea Norte-Americana, que estudou o caso dos OVNIs desde a década de 40. Ele tem um arquivo de mais de 3.000 fotos de OVNIs. A questão é, por que eu acho que o caso de Eduardo Meyer é um contato real com OVNI e por que eu aceito essas fotos extraordinárias de OVNIs? Devo dizer que no decorrer da investigação não encontramos um fotógrafo, mas 5 fotógrafos diferentes, todos envolvidos neste caso. Todos eles tiraram fotos da nave espacial e, num caso, 4 fotógrafos tiraram fotos da mesma nave de 4 pontos diferentes simultaneamente. Elas foram tiradas em 4 câmeras diferentes, em 4 rolos de filmes diferentes. Elas foram processadas em 4 laboratórios diferentes, em 4 países diferentes, e todas elas mostraram o mesmo objeto. Fora isso, nós levamos as 4 melhores fotografias, uma para cada um dos casos, para os Estados Unidos, onde as submetemos a vários testes. Foram gastos mais de $60 mil para testá-las por todos os meios conhecidos pela tecnologia moderna. No decorrer dos testes destas fotos de OVNIs, descobrimos que podemos constantemente eliminar um processo. Nós podemos sempre eliminar um processo conhecido como círculos fototécnicos, como processo para forjar fotos. E nós conseguimos eliminar com sucesso todos os processos de produção técnica de fotos e acabamos com algo desconhecido. Nós não sabemos como estas foram feitas. Elas podem ter sido tiradas em tempo real e de uma nave espacial verdadeira, como alegou o Sr. Meyer. Por que acha que só alguns poucos pilotos contam suas experiências pessoais com OVNIs em público? Bem, poucos pilotos contam visões de OVNIs, embora as tenham com frequência, porque, pelo menos no nosso país, um piloto comercial que conte uma experiência com OVNIs, ou uma visão ou fotos a bordo de um avião de passageiros, se for o caso, ou de um avião de caça, ele será acusado primeiro pela empresa privada, a companhia aérea, por falar fora de hora, e cada empresa tem um procedimento de relatar internamente e elas não divulgam estas informações. Os pilotos não podem contar o que viram fora do seu serviço e internamente no trabalho o caso é tratado ocultamente. Não ouvimos tantos casos de pilotos tirando fotos de OVNIs quanto de outras pessoas. O formato do OVNI varia muito. Eles geralmente têm a forma de bolas de luz, oval e de charutos, ou podem ter a forma de discos. Foram naves-mães de centenas de metros de comprimento descarregando OVNIs pequenos em forma de discos voadores. Os OVNIs geralmente são brilhantes, multicor ou brilhantes e metálicos. Eles podem emitir um forte raio de luz ou sons estranhos. A sua capacidade de voo geralmente ultrapassa a capacidade das aeronaves normais ou dos foguetes. As superpotências tentaram aprender a partir das características de voo dos OVNIs, que é um dos motivos do sigilo que os cerca. Recentemente, mostrou-se a última versão de teste de disco voador nos Estados Unidos.
Na Escandinávia, na década de 80, a maior onda de OVNIs aconteceu na região montanhosa de Hesdalen, ao sul de Trondheim, na Noruega. Teve início a caçada mais intensa aos OVNIs da história, envolvendo grupos de pesquisas de OVNIs escandinavos, universidades norueguesas e o exército norueguês. O projeto de Hesdalen originou uma série de fotos de OVNIs e dados científicos sobre o comportamento dos OVNIs. Apesar da vasta gama de equipamento científico utilizado, não foi possível dar nenhuma explicação lógica para o fenômeno. Os estudos do comportamento dos OVNIs indicaram que eles eram comandados por inteligência. Participaram investigadores finlandeses, americanos e franceses. Entre eles estavam o professor Hynek e um pesquisador francês, Jean Michel. Na minha opinião, eram certamente seres do espaço que estavam tentando entrar em contato com as pessoas daqui. Mas, infelizmente, não havia uma quantidade suficiente de pessoas para trabalhar, para falar com eles. E também havia gente demais de fora vindo ao local. Portanto, agora a atividade está diminuindo e os OVNIs estão indo para o sul, para locais no centro da Noruega e para a montanha. Uma onda de visões de OVNIs semelhante ao caso de Hesdalen ocorreu no distrito de Kuusamo, no nordeste da Finlândia, no início da década de 70. A maioria dos fenômenos estranhos com luz e visões de objetos se concentrou nos declives finlandeses de Isosjoki. Recentemente, foram vistas estranhas bolas de luz na região. Observou-se em várias partes do mundo que as visões de OVNIs são particularmente frequentes nas regiões montanhosas. O motivo pode ser campos magnéticos que os OVNIs provavelmente utilizam para seus sistemas aviônicos. A onda finlandesa de visões de OVNIs na década de 70 inspirou um grande projeto de pesquisa que não teve o apoio dos círculos oficiais ou acadêmicos. Na época da onda finlandesa de OVNIs, nós utilizamos todos os tipos de equipamentos fotográficos disponíveis. Particularmente na área de infravermelhos, nós registramos fenômenos que ainda não podem ser explicados. As visões de OVNIs ocorrem constantemente na Finlândia e na Escandinávia. No dia 30 de agosto de 1986, o casal Maila e Kalle Koivunen estava indo para sua casa de verão no fim de semana. Quando eles estacionaram o carro e foram para a ponta do lago, teve início uma série de eventos que virou o mundo dos Koivunens de cabeça para baixo. Nós nos aproximamos da margem e subimos no barco quando a minha mulher olhou para cima e viu uma luz no céu. Ela pensou que fosse um avião. Então eu olhei para o céu e vi uma bola de luz se aproximando. Ela foi crescendo e parou a cerca de 30 metros do barco. Ela parecia ter uns 4 metros de comprimento. Eu perguntei ao meu marido se era um helicóptero. Eu respondi que não podia ser um helicóptero, porque tinha se aproximado de nós no maior silêncio. Então eu pedi à máquina fotográfica à minha mulher para poder tirar uma foto. Eu não lhe dei a máquina porque queria ir embora da ilha o mais rápido possível. Eu fiquei com medo daquela luz. Eu partida no motor e nós fomos para a ilha a todo vapor. Mas a bola de luz nos seguiu, mantendo exatamente a mesma distância o tempo todo. À medida que fomos nos aproximando da praia, a bola lançou 3 raios de luz na direção do meu marido, o que me deu muito medo. Eu pensei, agora eles vão nos pegar. Uma coisa surpreendente é que o numerador da minha máquina indicava que o filme tinha acabado, embora eu tivesse certeza que tinha acabado de pôr um rolo novo. Este drama durou uns 40 minutos, o tempo que o OVNI ficou com a gente. Disse que os extraterrestres observados com OVNIs vêm de vários universos e até de várias dimensões. Portanto, eles aparecem para nós de várias formas diferentes. Talvez o tipo físico mais comum seja o de cabeça grande, olhos grandes e mais baixo do que um ser humano.
Alguns deles têm uma capacidade incrível de mudar de aparência e a forma de falar. Muitas pessoas que os viram não gostam de falar deles. E para os pesquisadores de OVNIs, eles também são um assunto delicado. Como eles são? Eles são como as pessoas deste planeta. Há vários tipos. Alguns têm 2 metros e outros têm 1 metro de altura. Acho que a melhor coisa a dizer é que a aparência com a qual eles se apresentam para nós é a que eles acham que nós queremos ver. Nós não os vemos como são realmente. Se eles fizessem caretas, nós poderíamos ter medo deles. Portanto, na minha opinião, eles tentam se apresentar para nós de uma forma aceitável e que não assuste. Há também o alto, com cabeça quadrada, e obviamente há outros que se parecem comigo ou com você. Na verdade, existe um grupo chamado de nórdicos. Eu conheço 18, mas há pelo menos 7 mais. Portanto, eu diria que existem no mínimo 25 raças extraterrestres. Suspeita-se que eles podem ter até 26 bases secretas no sudoeste dos Estados Unidos. É bastante. Membros da Força Aérea Finlandesa avistaram OVNIs e extraterrestres, mas muito poucas testemunhas oculares tiveram a coragem de falar publicamente. Entre as experiências mais sensacionais estão as do técnico da Força Aérea Osmo Lien. Eu trabalhei 17 anos na Força Aérea. Parte deste tempo em trabalhos de vigilância aérea. Nós tivemos que fazer vários relatórios sobre os movimentos de objetos voadores não identificados que havíamos observado. Tivemos que dar detalhes sobre a velocidade, o rumo, etc. Os objetos se moviam de maneira bem lógica, tentando claramente evitar nosso radar. Os OVNIs fizeram contato com Osmo Lien pela primeira vez em 1954, quando ele estava caminhando perto de sua casa no sudoeste da Finlândia. O primeiro OVNI com quem tive contato imediato tinha cerca de 5 a 7 metros de diâmetro e uma forma arredondada. Era cor de alumínio. Pairava acima do campo. Meu irmão e eu tivemos que nos jogar num fosso para que ele não nos atingisse. As criaturas apareceram na nossa casa à meia-noite. A hora foi esquisita. O relógio tinha acabado de dar meia-noite e a maioria das pessoas já tinha se deitado. Eu era o único acordado. Abri a porta pensando que eram pessoas da fronteira oriental. Algum jovem que estivesse com o endereço errado. Assim que entraram, ficaram surpresos por eu já estar de pé e disseram que eu era a pessoa que eles estavam procurando. Eles tinham alguns equipamentos com eles. Eu me lembro de um objeto parecido com uma televisão portátil. Eles usaram para mostrar algumas fotos enquanto me questionavam. À medida que os vários assuntos iam surgindo, eles iam ilustrando com foto. Eles também me mostraram eventos futuros. As coisas que eles me disseram, em grande parte, realmente aconteceram. A última foto que me mostraram não era muito bonita. Ela mostrava um acidente no qual eu seria vítima em algum momento da minha vida. Eles me disseram que a galáxia da qual eles vinham parecia um agrupamento de estrelas.
Houve também uma grande onda de visões de OVNIs nos últimos anos na ex-União Soviética, incluindo os países bálticos. Graças à nova abertura nestes países, a pesquisa de OVNIs se tornou muito ativa e internacional. Ocorreram várias grandes conferências de OVNIs envolvendo centenas de cientistas. Em 1989, a notícia do pouso de um OVNI avermelhado em forma de bola em um parque da cidade de Voronezh se espalhou pelo mundo. Da nave saíram criaturas de 3 metros de altura. Uma testemunha ocular teve um colapso e outra ficou temporariamente cega. Na mesma época, ocorreram centenas de outras visões de OVNIs e humanoides em Voronezh. Entre as testemunhas oculares estavam várias crianças. Há algumas semanas, em Voronezh, houve visões e pousos de OVNIs. Eu gostaria de salientar que não foram só estudantes e crianças que estavam observando estes estranhos pousos e visões de humanoides. Seres parecidos com humanos surgindo da nave espacial que havia pousado. Havia uma grande quantidade de testemunhas confiáveis entre os adultos também. Parece que no momento há uma nova onda de visões de OVNIs na Rússia. E eu calculo que a quantidade esteja aumentando. A abdução de pessoas por OVNIs tem sido assunto de conversa nos Estados Unidos há anos. Entre os primeiros casos de abdução, bem investigados, está os dos pescadores Charles Hickson e Calvin Parker em outubro de 1973. Quando escureceu, um objeto de 30 metros de comprimento pousou perto dos 2 homens. Dele saíram criaturas extraordinárias. Elas tinham cerca de 1,5 metro de altura, não tinham cabelo e mãos de turquês. Hickson começou a bater na água com seu anzol. Parker desmaiou em seus braços. Eles foram anestesiados e levados para a nave. Quando eles relataram o incidente, a polícia ainda estavam histéricos. Uma conversa gravada secretamente na delegacia entre os 2 homens indicou que eles realmente achavam que tinham sido sequestrados por um OVNI. Uma abdução em Cergy-Pontoise, perto de Paris, em 1979, chamou muita atenção na França. No final da madrugada, 3 jovens rapazes viram bolas de luz e um deles, Frank Fontaine, desapareceu misteriosamente. Fontaine reapareceu uma semana depois. A polícia investigou a fundo o incidente, mas não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o que havia ocorrido. A hipnose revelou que ele havia estado em contato com um humanoide chamado Ariel, que lhes alertou sobre uma ameaça de destruição do mundo. O norte-americano Bud Hopkins recentemente investigou centenas de casos de abdução. Devido à perda de memória frequentemente associada a esses casos, Hopkins utiliza a hipnose nas pessoas envolvidas. Em termos de encontrar novos casos de abdução, eu me deparo com eles diariamente. Pessoas relatam novos casos. Às vezes, eles só são novos porque as pessoas não se lembraram deles antes. Mas, em outras palavras, pode ser um caso antigo do qual eu estou sendo informado pela primeira vez. Eu também me deparo com incidentes de abdução bem recentes. Há um no qual venho trabalhando, que ocorreu no final de agosto. Um outro em junho e assim por diante. É um fenômeno que continua ocorrendo. Não há motivos para afirmar que essas abduções se concentram nos Estados Unidos. Elas são um fenômeno mundial. Uma jovem com quem venho trabalhando foi abduzida recentemente, em agosto, nos Estados Unidos. Mas nas viagens anteriores, ela foi abduzida na América do Sul, na Argentina. Ela foi abduzida na Espanha e em várias partes dos Estados Unidos. Acho que se fôssemos à Finlândia ou a qualquer outro país e pudéssemos criar uma maneira pela qual as pessoas pudessem relatar suas possíveis abduções de uma forma que se sentissem apoiadas, acho que encontraríamos muita gente lá também. Acho que é um fenômeno mundial.
Uma quantidade cada vez maior de casos de abdução está vindo à tona na Finlândia também. Um dos casos se refere a Aino Ivanov. Devido à sua perda de memória, ela foi hipnotizada. Parecia que seu carro tinha subido até uma nuvem no céu. Como várias outras pessoas de contato, Aino Ivanov é paranormal. Eu estava voltando para casa de uma escola onde leciono depois da meia-noite. Quando o carro cruzou esta ponte, vi uma parede de neblina e algo estranho aconteceu. O carro começou a sair do chão, ao que parecia uma velocidade estonteante. No início, estava totalmente escuro. Depois, eu entrei num campo de luz azul brilhante. O carro cruzou este campo e, depois então, entrou novamente na escuridão. Daí então eu consegui ver pontos brilhantes de luz. E o carro pousou numa superfície estranha. Eu olhei em volta para ver em que tipo de lugar eu tinha chegado. O carro estava numa depressão no chão com montanhas de um lado. Eu olhei para o chão. Era de rocha vermelho ou cascalhos. E eu notei que ele tinha grandes fendas, algumas de 5 centímetros de extensão. Eu pensei, as pessoas não podem viver aqui porque não há água. Depois eu notei pessoas descendo a montanha à minha esquerda. Elas tinham cabeças grandes e eram totalmente carecas, com olhos grandes que não tinham pupilas, o nariz pequeno, boca pequena, sem lábios. Sua pele era de cor clara. Na primeira viagem, foram tiradas 5 amostras do meu braço direito. Cada uma delas com espaços de cerca de meio centímetro. Essas marcas aqui são a prova. É muito difícil comprovar a confiabilidade dos casos de contato. Uma das abduções mais investigadas é a do caso Hill, em 1961. No dia 19 de setembro de 1961, tarde e noite, Betty e Barney Hill estavam andando de carro pela costa leste dos Estados Unidos quando viram um objeto brilhante no céu. Depois disso, os Hill perderam os sentidos. Quando voltaram a si, o OVNI tinha partido. Eles tinham avançado 50 quilômetros para o sul sem perceber. Submetidos separadamente à hipnose, os dois contaram que haviam sido anestesiados e transferidos para o OVNI. Criaturas de cabeça e olhos grandes tinham feito exames médicos no casal, incluindo a retirada de uma amostra de esperma de Barney Hill. Uma das criaturas lhes mostrou uma foto que dava a posição do seu planeta natal em relação ao nosso universo. Phyllis Van Schlemmer é um contato cujas aventuras espaciais são do mesmo tipo das de Aino Ivanov. Eu tive 2 encontros com seres de outros planetas em OVNIs. Eles foram totalmente diferentes um do outro. O meu primeiro encontro foi quando um OVNI pousou. Eu vi e a porta se abriu. Por um momento eu fiquei muito assustada. Aí eu disse, não, isso é uma experiência e eu preciso jogar o jogo deles. Eu entrei na nave e quando entrei senti a presença de alguém atrás de mim que eu não vi. E eu fui indo para o interior da nave e havia 2 criaturas nela. Elas tinham mais de 2 metros, aparência humana, bonitas. Pareciam ser homens. Elas vestiam roupas metálicas que aparentemente não tinham aberturas. Olhos azuis grandes como de cristal. Se é que pode dizer olhos azuis de cristal. Certo dia, vários anos depois, apareceu um ser espacial em meu escritório e ela era muito parecida com os 2 ou 3 seres que eu havia visto na nave. A viagem foi para a Lua. Eles me colocaram em um tipo de capacete.
Era como um capacete de plástico ou de plexiglass e tinha uma borda em toda a sua volta. Era transparente, era de plexividro duplo ou de plástico e tinha pequenos furos ao seu redor. E quando eles me colocaram o capacete, este criou uma atmosfera ao meu redor na qual eu podia respirar, porque eu havia lhes dito: escutem, nós estamos na Lua e eu quero sair. Vocês não podem me trazer aqui e não me levar para fora. Eles me colocaram o capacete e à medida que eu ia andando, parecia que a superfície o mantinha acima do chão. Eu não sei como funcionava, mas abriram a porta e cada um pegou nas minhas mãos. Eles me levaram para fora. Eu estava muito feliz. Eles estavam me segurando. Eu estava flutuando e eles estavam me segurando. Eles não tinham dificuldade em andar na Lua. Não flutuavam, talvez tivessem algo que os segurava, pois suas botas eram iguais às suas roupas. Eu andei um pouco. Eu queria andar e eles me seguravam para que eu pudesse andar assim e chutar a poeira, e nós andamos por algum tempo. Depois eles me enviaram uma mensagem que tínhamos que voltar. Eles me levaram de volta e tiraram o capacete e sentaram-se e voltaram. Quando eu saí da nave e voltei para minha casa, eram 6h20 da manhã. Eu tinha saído de casa por volta das 2 horas. Eu perguntei como eles conseguiam fazer isso, porque achava que os nossos astronautas levavam alguns dias para chegar lá. Eles responderam que nós simplesmente não entendíamos, que nós não éramos suficientemente avançados para entender como chegar tão rápido. Quando se avalia casos de contato, é preciso lembrar que as experiências são descritas sob hipnose ou como fenômenos paranormais. O doutor e parapsicólogo Rauni Lena Lukanen teve um contato com OVNI sob hipnose. A experiência sob hipnose foi feita de uma maneira que induziu um fenômeno extracorporal, o que resultou no meu transporte para um OVNI. As pessoas naturalmente dizem que é só imaginação. Para mim é realidade total e foi extremamente interessante ser examinada dentro de um OVNI, como numa cirurgia, e encontrar um tipo de ser que nunca havia visto antes. Eu consegui observar 3 ou 4 extraterrestres pequenos, com cerca de 80 centímetros de altura, e eu não sabia se eram homens ou mulheres. Pode descrever como esse desligamento do seu corpo, que afirma que aconteceu, pode ter ocorrido? Como encontrou esses OVNIs? É um fenômeno parapsicológico que tem sido muito investigado. Houve 8 milhões de pessoas que vivenciaram o desligamento de suas mentes de seus corpos. É um fenômeno sobre o qual a psiquiatria moderna sabe muito pouco. Mas quando ocorre, a pessoa sente que a consciência se eleva acima do corpo e pode ir para qualquer lugar. Minha consciência aparentemente foi para um OVNI. Qual é exatamente o elo entre a parapsicologia e os OVNIs? A parapsicologia é uma ciência que estuda os fenômenos sobrenaturais e muita gente acha que os OVNIs são sobrenaturais. Por exemplo, a parapsicologia pode estudar a escrita automática ou o fenômeno da mente sair do corpo. Estas são, além da telepatia, formas de contratar OVNIs. A América do Sul, principalmente o Brasil, esteve por muito tempo entre as áreas de OVNIs mais ativas. A abdução do advogado brasileiro Antônio Vilas Boas é uma das histórias de OVNIs mais surpreendentes. Se o caso não tivesse sido investigado extremamente a fundo, poderia facilmente ter sido descartado como ficção científica. No dia 15 de outubro de 1957, Antônio Vilas Boas estava arando sua fazenda quando um objeto de 10 metros de comprimento pousou perto dele. Para sua surpresa, 4 criaturas com capacete saíram do OVNI. Eles o pegaram pelo braço e o levaram para a nave. Ele foi submetido a experiências médicas que atingiram o auge quando uma mulher quase humana entrou no recinto. A criatura se despiu e Antônio a achou extremamente atraente. A mulher convidou Antônio a ter relações sexuais com ela. O intuito era cruzar um humano com um alienígena. Posteriormente, os extraterrestres voltaram para lhe mostrar um pequeno ser, seu filho. Betty Andreasson, uma americana de pai finlandês, se encontrou pela primeira vez com extraterrestres no dia 25 de janeiro de 1967.
Os seres entraram na sua casa e anestesiaram sua família. Eles levaram Betty para um OVNI que viajou para um lugar totalmente desconhecido, do qual Betty se lembra apenas de fragmentos. Os investigadores de OVNIs com hipnose fizeram Betty voltar à época de sua experiência com OVNIs e ela conseguiu relatar a sua viagem em detalhes. Posteriormente, Betty Andreasson falou de encontros com OVNIs durante os quais ela afirma que visitou um centro de cruzamento de humanoides com humanos. Estas fotos se baseiam nas lembranças de Betty Andreasson. Em alguns casos de abdução, as pessoas sequestradas ficaram com a impressão de que os objetivos das experiências de cruzamento não são necessariamente desenvolver a humanidade. Talvez o abducado mais notável é o autor norte-americano Whitley Strieber. Ele pensou seriamente em suicídio até que encontrou Hopkins, que centenas de outras pessoas haviam encontrado o mesmo tipo de seres. Ainda não se sabe qual é o objetivo final das abduções. Eu não tenho dúvida de que o centro, o foco, são as experiências genéticas envolvendo a criação de híbridos, uma mistura de alienígenas e seres humanos. Agora, não tenho ideia a que isso levaria, o que isso significaria. Eles fazem isso há muito tempo. Eu acabei de fazer uma regressão hipnótica com Charles Rickson, que envolveu uma experiência em 1939. Portanto, podemos dizer que tem vários casos dos anos 30. E se isso vem ocorrendo há tanto tempo, certamente o objetivo não é a guerra. Acho que ninguém pode apontar nada no clima mundial que indique qualquer coisa má que tenha sido resultado da ação deliberada de ocupantes de OVNIs. Portanto, eles têm sido pacíficos por muito tempo. Isso nos faz pensar que não existe ideia de guerra. Eu realmente não temo uma invasão. Por outro lado, evidentemente, você olha para o mundo hoje e vê guerras em todo lugar. Guerras locais, AIDS, que é um problema totalmente novo que temos. O meio ambiente está em péssimo estado e ninguém pode apontar nada em que os alienígenas tenham ajudado. Acho que ninguém pode apontar nada que seja um exemplo concreto de intervenção que tenha sido um sinal de falta de amabilidade. Eles parecem ser totalmente neutros, eles parecem totalmente interessados na sua própria agenda. Eles não estão aqui para nos ajudar e, aparentemente, não estão aqui para nos prejudicar. A verdade é que essas experiências estão causando grandes danos psicológicos. O interessante e comovente nos seres humanos é que somos gregários por natureza. Nós adoramos nos comunicar. E eu sempre me comovo com o fato de que há cientistas que vestem maiôs e mergulham em tanques e falam com botos. Mas os botos não respondem. Há alguma comunicação, mas não tanto quanto gostaríamos. Os pesquisadores de OVNIs frequentemente compararam o relacionamento entre seres humanos e baleias com o relacionamento entre os humanoides e os humanos. Nós sabemos que as baleias têm um cérebro tão grande quanto o nosso. Pode ser que a cautela mútua e a comunicação limitada provenham do mesmo motivo em ambos os casos. É nossa função ensinar as baleias. Os golfinhos comandam a água, um dos elementos básicos do mundo, de uma maneira muito melhor e mais harmoniosa do que os seres humanos, que durante toda a sua história destruíram a sua própria espécie e neste exato momento estão ameaçando a vida de todo o planeta. Acho que existem vários motivos diferentes para os alienígenas se interessarem pelo que está acontecendo na Terra, e um dos meus trabalhos tinha 25. Mas acho que o motivo mais importante para qualquer civilização alienígena se preocupar conosco é que no final da Segunda Guerra Mundial ficou perfeitamente claro que os terráqueos logo iriam para as estrelas devido às bombas atômicas, foguetes e radares potentes. A nossa nova tecnologia nos levaria às estrelas dentro de uma centena de anos, o que não é nada na escala de tempo cósmico. Portanto, se supusermos que os alienígenas estão preocupados com a sua própria sobrevivência e segurança, esperaríamos que eles investigassem nossas sociedades primitivas na vizinhança local e nós, certamente, do ponto de vista deles, somos uma sociedade primitiva cuja atividade mais importante é a guerra tribal. Portanto, acho que eles estão vindo aqui por interesse próprio, para assegurar que nós não lhes levaremos o nosso tipo de amizade que eles chamam de hostilidade. Sr. Friedman, poderia nos dizer por que somente alguns cientistas estão interessados na pesquisa de OVNIs?
Acho que existem mais cientistas do que o senhor imagina. Eu conversei com vários grupos profissionais sobre OVNIs e descobri que há muito interesse. Porém, acho que o maior problema é que a maioria dos cientistas está a par de estudos científicos de grande porte que os levaria a pensar que a maioria ou alguns dos OVNIs são verdadeiras naves espaciais. A maioria gostaria de se juntar a mim, mas a maioria tem emprego e eles se preocupam com o ridículo. As risadas são verdadeiras.